Fui no hospital ontem, mas já tomei medicamento, tô bom. Novo, no plástico. Então, vou sempre tomar uma aguinha aqui para dar uma hidratadazinha de leve. E se eu tossir aí, os irmãos botam a mão no nariz para o vírus não chegar em vocês, viu? Tá? Não ficar todo mundo aí tossindo. Mas vamos lá, vamos continuar nosso estudo no Catecismo Maior. Pergunta 67, nós não terminamos a pergunta 67, falando ainda sobre a vocação eficaz, a aplicação da obra da redenção na vida dos eleitos, como a obra de Cristo chega até nós, né? Ela é aplicada através do Espírito Santo e da pregação do Evangelho, e nós vamos ver então como isso se dá. Então, o primeiro aspecto da aplicação é a vocação, o chamado do Evangelho, acompanhado pela ação do Espírito no coração do eleito, para este receber os benefícios de Cristo, o resultado da obra de Jesus. Então, a salvação ela se dá em três planos diferentes. O primeiro plano é o plano do projeto de Deus, é o plano do decreto eterno de Deus, é o plano do projeto de Deus para a salvação, que aí a gente usa a expressão predestinação. Então, a predestinação é um termo para designar o primeiro plano da nossa salvação, é como Deus planejou isso, decretou isso em sua mente, em sua relação com as três pessoas, em seu planejamento com as três pessoas. Então, nossa salvação, primeiro, é uma realidade de plano eterno de Deus, decreto. Neste decreto, Deus predestinou, elegeu uns para a salvação, outros para a condenação. Creio piamente na dupla predestinação, uns predestinados para a salvação, outros predestinados para a condenação, certo que esta condenação vai se dar pela justa punição e condenação do pecador advindo da queda de Adão, representante federal do homem, representante legal do homem na queda. E a salvação dos eleitos se dará pela justiça de Cristo, pela obediência de Cristo, pelo segundo Adão ou pelo último Adão, que é Cristo. Então, a justiça é imputada ao eleito por Cristo, por meio de Cristo. Então, o primeiro plano da nossa salvação é o plano do decreto, da predestinação. Bem, o segundo plano é o plano da execução desta salvação por meio do agente primário dessa salvação, que é Cristo. O agente fundamental desta salvação, porque o Pai e o Espírito também são agentes da salvação, mas o Filho é o agente principal, porque é Ele que realizará a obra da redenção através de seu sacrifício, através de sua encarnação. E nós já vimos aqui a importância do mediador ser Deus e homem, a obediência passiva e ativa de Cristo, seu estado de humilhação e estado de exaltação, como ele realiza, efetua, não como dizem os arminianos, como o Júnior perguntou semana passada, Jesus não cria possibilidade de salvação, ele salva, ele realiza a salvação, ele salva o seu povo. Então, o segundo plano, a segunda esfera da nossa salvação é na execução dessa salvação, na efetivação dessa salvação com a obra de Cristo, com a pessoa e a obra de Cristo. A salvação é feita, realizada. E o segundo plano é o da aplicação dessa obra, é como ela chega a nós, é como ela se torna algo recebido pelos eleitos, como isso se torna um benefício para os eleitos. Então, por isso que você tem isso bem claramente lá em Romanos capítulo 8, quando o texto diz que Deus nos predestinou para sermos, Romanos 8, versículo 29 e 30, Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Então, o plano de nos predestinar segundo Cristo, por isso ele manda Cristo para realizar a obra que será a base da nossa reconstrução, para sermos segundo a imagem dele. Então, no devido tempo, ele nos chama.
Então, o chamado do Evangelho não é algo desassociado de todos os outros elementos, ele está intrinsecamente ligado. Uma coisa, somos chamados porque fomos predestinados, e fomos chamados para receber o que Cristo fez pelos predestinados. Então, uma coisa totalmente interligada à outra. Por isso que Paulo diz que a fé não é de todos, a fé é dos eleitos. Então, é essa ideia da vocação eficaz, é quando o eleito é chamado para receber de maneira eficaz, de maneira efetiva, de maneira a se tornar uma consolidação de sua salvação, certo? É quando ele é chamado pelo Evangelho e pela obra do Espírito Santo no seu coração. Mas a pregação do Evangelho é uma convocação geral, é um chamado geral. Então existem esses dois aspectos do chamado de Deus. Então existe o chamado geral, que é a pregação, que é o chamado para que todos se arrependam, e a vocação do coração, é a ação do coração, quando o Espírito Santo convence o pecador daquela obra. O arminiano vai dizer que toda vez que o Evangelho é pregado, o Espírito Santo convence a todos e dá a todos a possibilidade de conversão. Então, por exemplo, não é honesto a gente dizer que o arminiano não acredita na necessidade da ação do Espírito. Isso não é honesto com o arminianismo, principalmente com armínios, né? Mas o arminianismo em si acredita na necessidade do pecador de ser convencido pelo Espírito Santo. A grande diferença é que o calvinista acredita que o Espírito vai até o fim disso. O arminiano diz que ele vai só até o meio do caminho, ou seja, o Espírito Santo convence e agora diz, agora é com você, você quer ou não quer? Agora é sua responsabilidade crer ou não, aceitar ou não. Então o Espírito Santo convence, dá todos os elementos necessários. É bem interessante, né, a visão arminiana. Jesus não salva, Jesus cria possibilidade de salvação. O Espírito Santo não regenera, o Espírito Santo cria possibilidade de regeneração de fé, não produz fé, cria possibilidade de fé. Tudo umas coisas meio pelo caminho, por isso que de fato é sinergia, é Deus e homem, Deus e homem. Não é monergia, não é ação de um ser só. É sinergia, é Deus e o homem. É sempre uma parceria entre Deus e o homem. Se o homem não entrar na parceria, Deus fica só. O arminianismo é isso, salvação é isso. É Deus e o homem uma parceria de salvação. Se o homem fizer a parte dele, beleza. Se ele não fizer, fica só pelo caminho, fica só com o que Deus fez, aí não conclui. Então ele diz, o Espírito Santo vem, quando a pregação acontece, o Espírito Santo vem, convence, dá entendimento, abre o entendimento do cabo e diz assim, bom, agora é com você e Deus, você quer aceitar Jesus ou não quer aceitar Jesus? Aí o arminiano vai escolher. Se ele tiver predisposição para a fé, ele diz eu quero. Se ele não tiver predisposição para a fé, aí ele diz eu não quero. Pronto, aí Deus não pode fazer mais nada. Ele não quer, acabou-se. Mas não é bem isso que eu vejo nas Escrituras. A gente vê exatamente o contrário, né? A gente é convidado a crer ou é forçado a crer? É forçado a crer. Só que a gente é forçado de uma maneira que a nossa natureza, a nossa vontade ela não é tomada à força. Ele transforma isso e produz, exatamente. Ele atua na nossa natureza, ele atua nos nossos desejos e produz o que não tem lá. Produz uma vontade que não existe. Então somos levados a crer, não somos convidados simplesmente. Claro que o convite é geral, mas o eleito, ele não é meramente convidado, ele é levado a crer. Ele é conduzido à fé, certo? Deus trabalha contrariando a nossa natureza morta, a nossa natureza inútil. Por isso que é recriação. Então vamos lá, retomando de onde nós paramos, vamos ler a pergunta 67, o que é vocação eficaz. Vocês têm paciência comigo que eu vou molhando o bico aqui enquanto eu falo, viu? Vamos lá.
Pergunta 67. O que é vocação eficaz? Resposta: vocação eficaz é a obra do poder e da graça onipotente de Deus, pela qual, do seu livre e especial amor para com os eleitos, sem que nada neles o leve a isso, ele, no tempo aceitável, os convida e os atrai a Jesus Cristo, pela sua palavra e pelo seu Espírito, iluminando o entendimento deles de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando a vontade deles, de modo que, embora em si mortos no pecado, tornam-se por isso prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Então, a cláusula aqui, a fórmula dos teólogos de Westminster é muito precisa sobre o que é a vocação. Então, nós já vimos aqui como que é uma obra da graça onipotente, é o poder de Deus atuando sobre o indivíduo morto e cego, é a soberania do poder da graça de Deus, pelo qual ele dá livre vontade, não baseado em uma fé preveniente, não baseado em uma fé prevista, não baseado em qualquer valor ou qualificação no indivíduo, não baseado em qualquer qualidade no homem, mas pela sua livre vontade, baseado no princípio eletivo, do amor eletivo de Deus, num tempo aceitável, no tempo que Deus quis, que Ele escolheu, pode ser no início, no meio ou no fim da vida, convida e atrai esses indivíduos a Jesus Cristo pela palavra e o Espírito, as duas coisas atuando junto. Não há vocação eficaz, não há aplicação da obra da redenção desassociado da palavra e do Espírito. O Espírito não atua à parte, fora da palavra. O Espírito Santo aplica a palavra, por isso ele a deu a nós. Ele deu a palavra para que ela seja o instrumento que o Espírito Santo usa para convencer os eleitos a respeito do pecado, da justiça e do juízo, para serem convertidos, para serem levados a Cristo, para serem convencidos a respeito de Cristo. Então, a palavra e o Espírito sempre atuando juntos. Nós vemos isso muito claramente na exposição de Atos, quando nós estamos vendo como se deu a vocação, o chamado dos apóstolos, a preparação dos apóstolos, o derramado do Espírito Santo, como o Espírito Santo prepara os apóstolos e dá a eles a palavra, mostrando que a palavra, o Espírito e o pregador, três elementos fundamentais, importantes para o Evangelho, para que a salvação chegue aos eleitos, né? O pregador, a pregação, a palavra e o Espírito. Então, aquilo que o pregador prega do Evangelho, o Espírito Santo usa no coração para convencer os pecadores. Então ele diz aí, no tempo aceitável, ele convida pela palavra e pelo Espírito Santo, iluminando o entendimento deles de uma maneira salvadora, renovando e poderosamente determinando a vontade deles. Vamos ver essa parte que nós não vimos ainda, que o Espírito Santo então, por meio da palavra, ilumina, dá compreensão intelectual. Essa linguagem iluminar a mente é dar entendimento, compreensão através das proposições bíblicas. Então é preciso ter palavra, é preciso ter racionalidade, é preciso ter conteúdo, informação. Por exemplo, você chegar para uma pessoa e dizer assim, Jesus te ama. Isso não é evangelho, apesar disso ser uma palavra até encorajadora, mas não é evangelho, porque o evangelho precisa ter proposições, falas, palavras, conceitos. Você tem que falar palavras pelo menos suficientes, que informe, dê uma informação suficiente sobre quem é Jesus, o que Jesus fez e por que e como ele pode se apropriar do que Jesus fez pelo arrependimento e fé. Poucas, mas suficientes para explicar estes três elementos. Se a pessoa não entender quem é Jesus, se ela não entender o que Jesus fez, se ela não entender a necessidade de fé e de arrependimento, isso não é evangelho. Você não teve pregação do evangelho. Teve até uma conversa legal, tal, encorajadora, de esperança, mas evangelho é preciso que o indivíduo conheça Jesus, pelo menos no básico. Quem é Jesus? O que ele veio fazer? Por que ele é seu salvador? Por que se precisa dele? Isso é o básico do evangelho. Isso é evangelho, tá? Então assim, você não precisa explicar a doutrina da justificação pela fé, aí você manda para o pastor, manda para o presbítero Elton, né? O menino me fez duas perguntas aqui, aí eu não pude responder. Eu disse, pergunta o presbítero Elton, que ele vai lhe responder lá.
Então, já boto para o presbítero responder. Então, assim, essas perguntas mais profundas, que exigem termos mais técnicos, um aprofundamento teológico. Não, mas o evangelho é para todo mundo, é simples, é o básico. É de uma compreensão básica para qualquer um, certo? Então, as pessoas mais simples, com essa linguagem simples, podem explicar o básico do evangelho. Então, se não houver isso, esses 3 elementos, não existe evangelho. Então ele está dizendo aí que o evangelho, pela atuação do Espírito, ilumina a mente, dá compreensão suficiente para o indivíduo entender que ele é um pecador, que ele precisa de Jesus, e que para ter Jesus e sua obra, ele precisa se arrepender, reconhecer que é pecador e crer em Jesus Cristo, certo? Então o Espírito Santo faz isso na mente. Se o evangelho não fez isso na mente do indivíduo que diz que é crente, ele não é crente. Essas pessoas que se convertem através de movimentos, diz que se converteu através dessas campanhas de não sei o que, campanha de quebrar nozes, campanha de não sei o que mais lá, todo tipo de campanha que o povo inventa aí, quebra não sei o que, faz não sei o que, passa por aqui, passa por ali, 370, 800, sei lá, é tudo que é campanha de não sei o que. Isso não é evangelho, gente, isso não converte ninguém. Isso não é conversão de pecador, isso não é salvação de pecador. Salvação de pecador é quando o evangelho convence o pecador a respeito de Cristo, a respeito da fé. Isso é evangelho. Não ouve isso? Tem muita gente nas igrejas, se você perguntar quem é Jesus, ele não saberá lhe responder. Quem é Jesus para ele? Ele não vai saber. Para alguns, Jesus é um curandeiro. Não, Jesus é aquele que cura minhas enfermidades, que cuida de mim. Quando eu estou com um problema, ele resolve meus problemas. Jesus é um Aladim, Aladim não. Aladim não é o que tem. É o gênio da lâmpada. Aladim foi o que achou a lâmpada, né? Pastor, o senhor está ruim. Aladim é o que achou a lâmpada. Jesus é o gênio da lâmpada e você é o Aladim. Né? Dá uma esfregadinha, Jesus, aí Jesus aparece. Tenho 3 pedidos para fazer. E aí faz os pedidinhos e Jesus responde, né? Mas Jesus não é o gênio da lâmpada, certo? Que a gente esfrega a lâmpada e chama ele é nosso Salvador, nosso Senhor. Apesar de que o acesso que eu tenho em oração a Deus por meio de Cristo é melhor do que o gênio da lâmpada, muito melhor, né, Marlete? 1000 vezes, porque o gênio da lâmpada é só 3 pedidos, a gente faz um bocadão. E tem mais, e a Bíblia diz que ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. E quando a gente não merece, e quando a gente pede o que não é bom, ele não dá. Aí é melhor que o gênio da lâmpada, não? Muito melhor. Então, mas estou dizendo que não é como o gênio da lâmpada, porque não é manipulável. Não é um mero ser de fornecer benefícios para nós, não está à nossa disposição para simplesmente atender nossos caprichos de pedidos. É Senhor sobre nossas vidas, cuida de nós, é nosso Salvador, se importa conosco, mas é Senhor a quem devemos honrar, amar e respeitar. Então vejam aí, Atos capítulo 26, versículo 18. Outro irmão abra Ezequiel capítulo 11, versículo 19 e Evangelho de João capítulo 6, 45, porque eles mostram aqui que o Espírito, então, na vocação, no chamamento do eleito pelo Evangelho, ilumina a mente dele, atua na racionalidade dele. As proposições bíblicas são usadas pelo Espírito Santo para criar um novo conteúdo em sua mente, porque a fé é racional. São verdades, são proposições que vão lastrear a nossa maneira de pensar a partir da regeneração, a partir do novo nascimento. Então o Espírito vai comunicar conteúdo básico, informação básica inicial à nossa mente, verdades que vão se tornar base de nossa racionalidade, de nosso raciocínio, de nosso pensamento, a partir de Cristo, a partir da obra dele. Então vejam aí, Atos 26, 18, quem achou ler?
Aí ele está falando da promessa, da profecia a respeito da obra de Cristo, de como ela seria executada pessoalmente de Cristo e através da obra do Espírito Santo pela pregação. Diz assim, qual é a missão? A missão é de salvar, de converter, principalmente buscar aqueles pagãos que não tinham conhecimento nenhum do Evangelho de Deus, de Cristo. Mas como é que eles serão regenerados? Veja que ele começa dizendo assim: para iluminar as mentes. Essa ideia de iluminar é de trazer uma luz de verdade a mentes obscurecidas pela ignorância, pelo desconhecimento de Deus. Iluminando as mentes com o que? Ele explica aí. Para lhe abrir os olhos e converter das trevas para a luz. Iluminar as mentes com as proposições, com as verdades do Evangelho, para mostrar que ele está nas trevas, para convencer do pecado, que é o Espírito Santo faz, para convencer onde é que ele está, da realidade. Nós vimos isso aqui quinta-feira, sobre a missão do crente, de como Jesus disse que ele deve ser luz para o mundo. Como é que ele é luz para o mundo? Pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Então, confrontando a mente do indivíduo, do pecador, mostrando para ele a realidade que ele está inserido, que ele é um pecador, que ele está nas trevas. Isso é assim que o crente é luz. É quando o crente, através da confrontação bíblica, mostra para o pecador que ele é pecador. Então ele toma ciência de que ele está nas trevas. Então aí ele está dizendo assim, iluminando as mentes dos pecadores, para que eles entendam que eles estão nas trevas. Aí continua, irmã Arlete. E nas potestades, das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Para ele receber a remissão, ele precisa entender o Evangelho. Ele precisa compreender a sua realidade de pecador, de que ele é escravo do pecado, de que ele é escravo de Satanás, que ele é escravo do sistema do mundo caído, as trevas aí, sua ignorância, sua perversão e ignorância pessoal, seu habitat de trevas, que é o mundo, e sua condição de escravo de poderes e potestades espirituais, os demônios, Satanás e os demônios. Paulo vai explicar isso em Efésios capítulo 2, quando ele vai dizer que quando o Senhor nos resgatou, Ele nos tirou da nossa condenação de caídos, ou seja, estavam mortos, estávamos em nosso direito de pecados, éramos escravos da nossa mente, escravos do mundo e do príncipe da potestade do ar, que ele está falando aí de Satanás. Então ele está explicando nesse texto isso aí, dizendo que o Evangelho vem como uma luz iluminando a mente obscurecida em trevas do indivíduo, para que ele entenda o Evangelho, para ele poder ir a Cristo e então receber a regeneração, a transformação, receber a redenção, que é a justificação, a redenção dos seus pecados. Precisa entender Cristo, sua mente precisa ser iluminada com a verdade do Evangelho, entender o Evangelho no seu aspecto básico. Por isso que os apóstolos saíram pregando o Evangelho, falando as verdades sobre Cristo, anunciando a respeito de Cristo, como nós vimos aqui em Atos capítulo 13, na semana passada, domingo passado. Paulo, pregando em Antioquia da Pisídia, deu um norte para nós de qual era o conteúdo do Evangelho pregado por ele e pelos apóstolos. Sim, Ju. Porque é justo que sejamos salvos através da imputação de um ideal divino, sendo que ele não é propriamente nosso. Nós temos Deus imputou a vontade de seguirmos o que Jesus falou, mas essa vontade não é própria nossa. Então, por que é justo que sejamos salvos por uma vontade que não é nossa? Porque é justo? Eu perguntaria por que não é injusto. Porque é justo, porque justiça, a gente precisa entender a base. Por que eu estou dizendo que não é injusto? Porque eu não mereço, né? Porque a pergunta não é essa, não é porque é justo, é porque que não é injusto. Por quê? Porque justiça é dar para alguém aquilo que lhe é direito, segundo a lei. Justiça é tratar alguém conforme
seu mérito, seu direito, baseado em leis vigentes, regentes, tá? Então assim, quem é a lei, quem é a justiça para nós? Qual é a referência e padrão de justiça para nós? Deus, nosso Criador, é nosso padrão de justiça. O que Ele diz, o que é justo. Então assim, porque é justo Deus imputar a justiça de Cristo em nós e produzir vontade que a gente não tem? Primeiro, porque Deus está usando a prerrogativa que é de direito dele. Ele tem direito sobre nós. Aí não há nenhuma injustiça. O que ele está fazendo não é arbitrário, não é quebra de seu direito, não é abuso de seu direito. Nós somos criaturas. Então assim, porém, ele segue todos os princípios e as normas que ele mesmo estabeleceu para nós na nossa salvação. Até para nos salvar, ele observa a lei que era para nós. Então veja só, a fé, a justiça, todos os benefícios que Deus nos dá, é porque Cristo conquistou para nós, é presente. É mais ou menos assim. Você acha que é justo seu pai trabalhar para você comer? É injusto, é? Não é justo eu receber uma coisa que ele trabalhou para ele. Pode botar ele para fora hoje. Que injustiça é você comendo de graça na casa do seu pai? É por misericórdia. É justo. E sabe por que é justo? Porque Deus deu a ele a obrigação de lhe sustentar enquanto você não tiver condições de sustentar por si só. Isso é justo. É o amor. Ele deu a ele a lei do amor para cuidar de você. Você não tem ainda a obrigação de se sustentar e nem a condição. Eu só estou falando de comida. Tem muito mais. Então aí não é uma questão de justiça. Não é um princípio de justiça. Por que não é um princípio de justiça? Porque você não tem a obrigação, você ainda não está, segundo a lei, obrigado a fazer isso. Não é exigido isso de você, mas dele é. Deus estabeleceu a lei. Claro, ele já está com quanto? 18. Ah, 18. Já era. Começando. Mas aí a misericórdia já está entrando, ó. A misericórdia já está entrando. Agora, não faça igual aqueles homens trabalhadores da vinha. Lembra dos homens dos trabalhadores? Jesus contou uma parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus contou a parábola de que um dono da vinha saiu para contratar trabalhadores diaristas. Lembra daquela parábola? Tá. Sabe por que Jesus contou aquela parábola? Porque os judeus estavam pedindo justiça. E Jesus estava dizendo que salvação é por misericórdia. Mas se eles quiserem justiça, eles vão ter justiça. Eles vão ser tratados conforme merecem. Por isso que eu estou dizendo, não peça justiça, porque você já está na idade do seu pai tratá-lo com justiça. Peça misericórdia. Pai, segura um pouquinho aí, que eu ainda não tenho condições de bater as asas sozinho. Então, tenha misericórdia do seu filho, espere aí eu terminar minha faculdade, ter meu trabalho, ter minha estrutura, para eu poder ser independente. Se é injusto seu pai lhe sustentar, você já tendo condições de se sustentar sozinho? Deu nó, né? Agora deu nó. Quando entra com a gente, dá nó. Aí é misericórdia. Aí ele está agindo, ele está deixando a justiça de lado e está agindo pelo amor, pela misericórdia de pai. É o que Deus fez conosco. Ele não nos deu justiça de condenação, ele nos deu misericórdia de perdão. Mas para ele não ser injusto, quando é que um indivíduo que abre mão da justiça não se torna injusto? É quando ele providencia uma forma de satisfazer a justiça. Se eu devo a lei, não tem outra forma a não ser punido pela lei humana. Tá? Na relação de pais e filhos, quando seu pai abre mão
de exigir que você, de maneira justa, vá assumir sua vida, vá-se embora, o que é que ele está fazendo? Ele está usando a misericórdia. Mas como é que ele se mantém justo? Ele assume o dano. Ele disse: eu vou sustentar você aqui. Ele está assumindo o dano, ele está assumindo o prejuízo. Ele está assumindo de ter um filho que já poderia ter independência, está ali. Isso pode ter um custo maior para ele, né? Que você pode fazer besteira, arrumar um menino e botar dentro de casa. Ou até está dando condição dele se preparar melhor para vencer. Que é o que aí a misericórdia está protelando exatamente apostando no melhor, de que ele vai ter uma estrutura melhor, uma profissão melhor, que até que no futuro ajude o pai, né? O pai aí aposentadozinho, ganhando um saláriozinho pequeno, dê uma ajudinha, o filho ganhando bem e tal. E a Bíblia diz que essa é a maior previdência social do pai é criar bem seus filhos, para que na velhice cuide deles. A Bíblia diz isso. Ou outro ideal, que é que ele sustente a obra. E que ainda tem uma visão do reino maior ainda, Uma né? passagem dessa, né, que dizia que, eu acho que foi no Novo Testamento mesmo, que eu não lembro quem estava falando sobre isso, mas dizia que tinha algumas pessoas nas igrejas dando suas riquezas, doando para a igreja, enquanto os pais estavam sem nada. Foi Jesus combatendo os fariseus com uma lei que eles criaram, né, de Corban, de que era uma forma de oferta para a igreja, mas era uma desculpa para não compartilhar com seus pais seus bens, né? Jesus combateu os fariseus dessa prática que eles tinham, quebrando o mandamento de honrar o pai e a mãe. Jesus condenou eles isso aí. Já dou a palavra. Então, assim, isso tudo é para explicar ele por que não é injusto. Vou chegar lá. Então, por que não é injusto Deus me dar coisas que não tem em mim? Porque a justiça é satisfeita em Cristo. Em Cristo. O presente que Deus me deu não foi de graça. Alguém pagou. Então sua justiça foi satisfeita. A fé que Ele me deu se baseia na obra de Cristo. A justiça que Ele me deu foi Cristo. Cristo quis sofrer o dano em meu lugar e conquistar benefícios para me dar. Isso aí é livre vontade. Isso aí é o indivíduo. É a parábola da vinha, do dono da vinha, né? Quando ele contrata aqueles trabalhadores. O primeiro trabalhador que vai trabalhar 6 horas, ele concorda com um denário, que um denário era o que se pagava geralmente uma diária de trabalho naqueles dias. Só que ele chamou um grupo 6 horas da manhã, outro grupo 9 horas da manhã, outro grupo meio-dia, outro grupo 3 horas e outro grupo 5 horas, faltando 1 hora para terminar a jornada de um dia de trabalho. Quando ele foi prestar contas, o Senhor disse para o seu mordomo, para o administrador da vinha: você paga um denário para todo mundo, só que você começa dos últimos chamados. Que aí Jesus está explicando o que ele quer dizer com a expressão: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aí ele diz: você começa pelos últimos, dá um denário para todo mundo. Quando os trabalhadores, os primeiros convocados, viram os últimos recebendo um denário, e disse: aqui a gente vai se dar bem. Pô, o cara está dando um denário que corresponde a um dia de trabalho para o cara que só trabalhou 1 hora. Aí foi dando denário para todo mundo. Quando chegou nos trabalhadores que trabalhou 6 horas, aí pegou e deu um denário. Aí ele gritou e disse: não, injustiça, injustiça, como é que pode? Nós que trabalhamos o dia todo no sol, rachando na cabeça da gente, 6 horas de trabalho, trabalhamos o tempo todo. 12 horas de trabalho. De 6 da manhã. Foi de 6 a 6, perdão, cara, perdão. Que 6 horas? 12 horas. Trabalhamos o dia todo. Estamos recebendo o mesmo dos cabos que trabalham 1 hora só. Aí o Senhor disse assim: onde está a injustiça? Quanto concordamos? O que é justiça? Dar a alguém o que lhe é de direito, aquilo que corresponde à lei dos direitos. Direito. Então ele disse: quanto eu deveria te pagar? Um denário. Quanto eu te dei? Um denário. Quanto eu te devo? Nada. Onde está a injustiça?
Ah, mas você deu o mesmo para os outros. Ele disse: o dinheiro é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Com você eu apliquei justiça, com eles eu apliquei bondade. Porque o dinheiro é meu, eu dou e faço o que eu quero com quem eu quero. Então, com isso, Jesus está explicando que se os homens, como os judeus, reivindicam de Deus tratamento justo, baseado no que eles merecem, eles vão de fato receber. E sabe o que é que a gente merece? Condenação, inferno. Por isso que eu não canto, restitui, dá de volta o que é meu. Deus me livre, porque Cristo já levou o que é meu, que é o inferno. Não restitui coisa nenhuma, Senhor, deixa lá onde está. Quero restituição de nada, porque o que é meu de fato e de verdade, Cristo levou sobre si. Tudo que eu tenho, tudo que você tem, Júnior, é misericórdia e graça. Até os ímpios, porque eles não merecem nem viver. Nem viver. O homem pecou, imediatamente ele merecia ser destruído. Ele só vive por misericórdia, por longanimidade divina, que suporta o ímpio. Longanimidade. Então, misericórdia e graça, porém é a misericórdia e a graça de Deus, salvando os pecadores, é sustentado na justiça de Cristo. Então é presente. Presente não tem questão de justiça. Presente é graça. Você dá para alguém um presente se ele merecer, não é presente. Se você der um presente para alguém baseado em mérito, não é presente. É gratificação. Presente é de graça. É você quer beneficiar alguém a despeito do que ele é ou faz. Isso é presente. Você quer dar algum benefício a alguém, quer beneficiar alguém, independente de quem ele é e o que faz. Isso é presente. Agora, dar algo a alguém baseado em algum mérito não é presente. Isso não é presente. É recompensa. Recompensa. E às vezes a gente transforma os presentes dos nossos filhos em recompensa, né? Tem que chamar o nome certo. Se for recompensa, meus filhos, eu estou dando isso aqui a você, porque você obedeceu. Então eu estou recompensando sua obediência. Mas presente, presente não é recompensa, não. Presente é bondade. Presente é benevolência, misericórdia, é favor. Então, por isso que a salvação é presente, graça. E onde está a justiça neste presente? Na obra de Cristo. Alguém pagou. Só que quando eu dou presente, agora eu quero que vocês entendam isso aí. Só que quando eu dou presente, mesmo o dar não está baseado no que o indivíduo fez, todo presente tem um custo. Nunca é de graça. Eu dou de graça, mas aquilo custou para alguém. Não é? Existe jantar de graça? Existe não, meu irmão. Tem janta de graça não tem nada de graça. Alguém pagou. Alguém se sacrificou. Alguém se esforçou para aquilo ser produzido. Não tem nada de graça. O próprio Deus quis nos dar as coisas que temos trabalhando. Ele poderia dizer assim: apareça tudo. E ele fez, criou, esperou os dias, foi passando dias, para mostrar que as coisas, de alguma forma, nós precisamos entender que as coisas, elas têm um valor quando a gente as conquista. E quando a gente conquista e dá para alguém, a gente está mostrando bondade, misericórdia, compaixão. Então, salvação é justa. Por que ela não é injusta? Porque se baseia na justiça de Deus em Cristo. Ponto. Deus me deu algo que eu não tenho, Ele quis me dar. Isso não é injusto. Por que não é injusto? Porque Ele não está tirando direito de ninguém. Está tirando direito de alguém? Não, então não é injustiça. Ponto. Por isso, por que Ele salva uns e outros não?
Porque ele não tem obrigação de salvar ninguém. Não tem nenhuma lei que ele obrigue a salvar ninguém. O homem não tem nenhum direito de ser salvo. O homem tem direito de ser salvo? Tem. Onde está isso? Que direito o homem tem diante de Deus? Nenhum. Não tem direito nenhum. Então, salvação não é uma questão de Deus salvar uns e salvar outros, não é uma questão de justiça ou injustiça. Por isso que Jesus contou aquela parábola da bondade. Deus é representado naquele Senhor que diz assim: eu sou o dono de tudo, faço com meus bens, com meu reino, o que eu quiser. Para alguns eu uso meu reino para tratar com justiça, dou a eles o que eles merecem, sua condenação. Para outros eu dou graça e misericórdia. Aquela parábola ilustra muito bem o reino de Cristo, a obra de Deus, o plano soberano do Senhor, condenando uns por meio de justiça, dando o que eles merecem, dando a condenação que eles merecem por serem pecadores, e a outros Deus dando graça e misericórdia baseado nos méritos da riqueza de Cristo. Ponto. Pastor, e não obstante a gente ser pecador é decorrência de Adão. Sim, já Obedeceu lá. acabou. Ali colocou todo mundo no débito, tudo devendo. Acabou. Ponto. Então aí, por isso que a condenação ela é justa, ela é totalmente justa, é recebendo justiça, sendo aplicado aquilo que a lei exige que seja aplicado sobre o pecador. Ponto, acabou. Então vamos lá, para a gente continuar aqui, para a gente não ficar enganchado aí. Ezequiel 11:19. Dar-lhe um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Que aí é respondendo o que Júnior perguntou. Ele perguntou sobre a questão de justiça, né? Mas aqui o texto está mostrando que o Evangelho, a vocação eficaz, o Espírito Santo ilumina a mente, dando a compreensão necessária para produzir a regeneração, que nós vamos estudar melhor isso aí. Mas ele vai abrir a mente do indivíduo para convencê-lo a respeito das coisas em Cristo, vai produzir uma vontade nova nele. Pode? Aí porque darei de coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Enquanto eu deixo vocês no seu estado natural, vocês são rebeldes, duros demais. Eu vou botar um coração em vocês. O meu Espírito vai dar a vocês uma capacidade que vocês não têm. Vai dar a vocês coração novo, vai regenerar vocês. Então o Espírito Santo, pelo Evangelho, o que é que o Espírito faz? Atua no coração do eleito, fazendo com que o eleito receba uma disposição que ele não tem, uma consciência que ele não tem, desejos que ele não tem a respeito de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus, porque ele não tem essa sensibilidade. Por isso que uma irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou pregando o Evangelho para o fulano, ele é duro demais, eu nunca vi um homem duro daquele jeito. Eu disse: a senhora conhece algum pecador que não seja duro? Todo pecador é duro. Só que tem uns pecadores que é tipo pedra sabão, parece que é mole, mas não é. Porque assim, você está falando do Evangelho, diz, sim, legal, gostei disso aí, mas ele não quer conta com o Evangelho, não quer conta com Cristo, não tem conversão nenhuma com ele. Ele parece aceitar o Evangelho, mas ele não quer conta com o Evangelho. É só uma forma educada de se livrar de você. É só uma forma gentil e sutil de dizer assim: de eu entrar aqui e sair aqui, entrar aqui e sair aqui. Porque tem gente que é mais educada que outra mesmo. Os brutão logo dizem assim: o cara não gosta de Evangelho não. Aí você diz: como aquele cara é duro. Aí o outro diz assim: o Evangelho, legal, muito bom. Então você crê em Jesus? Não precisa disso aí não. Quem é mais duro? Ou nem fala, né? Ou nem fala nada, ouve, e vai para a igreja várias vezes, e toda vez que você convida ele vai na igreja, mas conversão que é bom? Como é que está esse coração? Está mole? Não, está mole não, continua duro. Então, quando o coração do pecador amolece para o Evangelho, é porque o Espírito Santo produziu nele um novo coração.
uma nova disposição. E a prova do indivíduo que ele foi convencido pelo Espírito Santo não é se ele frequenta a igreja e ele ouve o evangelho, é se ele responde a isso em arrependimento e fé. Tem um bocado de ímpio que já leu a Bíblia 300 vezes, toda, e acha legal, ainda cita a Bíblia, mas não tem nada de crente, de convertido, não tem nada de transformação do evangelho na vida dele, não tem nada da presença de Cristo, do Espírito na vida dele. Leu a Bíblia quantas vezes? Sim, Nietzsche leu a Bíblia várias vezes, né? Eu gosto de citar também o caso, apesar de Karl Barth, né? Tem que acha que ele é crente, né? Karl Barth, Karl Barth, teólogo, não, ele combateu o liberalismo, ele é considerado neo-ortodoxo, herege também, mas Karl Barth, ele tem uma frase bem interessante, que ele dizia assim, se eu pudesse, eu ficaria aos pés de Calvino todos os dias. Ele gostava demais de ler Calvino, né? Eu disse assim, mas Calvino não fez muito bem para ele não, porque se tivesse feito bem para ele, tinha produzido aquelas loucuras que ele produziu, mas, e bem intencionado, porque ele queria combater o liberalismo teológico, né? Mas assim, o ponto é, gostar de algo, ter uma certa simpatia por algo, não significa que você é transformado por aquilo, não. Pastor, quando Paulo e Barnabé saem de Icônio, eles batem os pés e saem da cidade. Qual é o limite para se pregar o evangelho? Porque Paulo é como se fosse aquele cara super produtivo. Ele, às vezes, ele era guiado pelo Espírito Santo a entender que aquelas pessoas realmente não tinham mais salvação, que não adiantava mais pregar para elas. O que é que pode fazer porque a gente entenda essa situação? O limite, eu gosto de pegar as informações gerais das Escrituras, né? Pegar toda a informação sobre isso. A minha conclusão é que o limite, ela está baseada em algumas coisas, principalmente Paulo fala algumas coisas interessantes, Pedro também fala. O limite quando você prega de fato o evangelho para alguém, você está ciente de que pregou o evangelho para aquela pessoa e houve uma recepção para receber o evangelho. Enquanto você tiver a oportunidade de falar para aquela pessoa o evangelho sem muita resistência, toda vez que você tiver a oportunidade, acho que não há limite em termos de compartilhar do evangelho com aquela pessoa. Se ela pergunta, se é uma coisa amistosa, mas quando há resistência ao evangelho, claro e deliberado, a Bíblia diz que o rebelde admoestado 2 ou 3 vezes deve ser deixado de mão. Então aí ele está falando já de casos de pessoas que têm uma resistência deliberada, explosiva em relação ao evangelho. Quando há esses casos de uma revolta aberta, você não deve insistir. Pregou o evangelho, falou do evangelho, deixa de mão. Isso é claro nas Escrituras, como ocorreu lá em Icônio. Botaram Paulo para correr. Ele disse, quando sua vida está em risco, a Bíblia diz, Jesus disse, o próprio Jesus deu algumas instruções interessantes para os apóstolos. Onde vocês chegarem, se acolherem em vocês, fiquem lá, pregam o evangelho, realizem os milagres, recebam as doações, vocês vão viver disso. Mas se resistirem a vocês, sacudam os pés. Paulo faz baseado no que Cristo orientou. Sai daquela cidade, sacuda os pés, o sangue delas não cairá sobre vocês, vão embora. Não insista com quem cria resistência. Estou fazendo isso com os crentes da igreja. Demonstrou rebeldia, não quer contra o evangelho, não quer contra a igreja, eu vou insistir para quê? Eu vou orar para que Deus converta o coração. Porque se não for convertido, porque um crente convertido, ele mostra suas dificuldades, mas ele é submisso, ele diz assim, pastor, estou lutando, estou pedindo a Deus, os irmãos olhem por mim, tenho algumas resistências. Mas se você fala com o indivíduo rebela-se contra você, fala mal de você, da igreja, não quer contra a igreja, você vai insistir com esse indivíduo para quê? Vai continuar tratando ele como crente, como ovelha, se ele não quer, ele não se comporta como ovelha? Não, esses indivíduos a gente ora por eles, a gente tem coração aberto e disposto sempre ao contato e aproximação.
mas a gente não continua insistindo em tratá-lo de uma maneira que ele mesmo não se comporta como tal. Paulo disse isso: se alguns que se dizem ser irmãos for idólatra, rebelde, maldizente, mentiroso, com os tais não comais, porque não se comportam como crentes. Então, se os indivíduos, qual é a maior prova de que o indivíduo não se comporta como crente? É sua rebelião para com a palavra de Deus, para com a igreja e para com as autoridades instituídas. Quando ele se rebela deliberadamente, você abre mão dele, para de insistir. Então aí são dois casos diferentes. Tem o caso da rebelião, que a Bíblia diz que a rebeldia obstinada é sinal de não conversão. Jesus disse que quando você trata um indivíduo usando as três instâncias, fala com ele, usa testemunhos e leva para a igreja, e ele se mantém rebelde, Jesus disse que é para expulsar porque ele é ímpio. Foi Jesus que disse, Mateus 18. Então tem instâncias de tratamento. Até onde eu insisto com alguém, até onde esse alguém é receptivo. Passou a ser rebelde, passou a ser resistente, você não insiste, você insiste agora só em oração. Isso é claro nas Escrituras, isso é bem claro nas Escrituras. Isso não tem. Agora, indivíduos rebeldes, indivíduos impenitentes, esses daí, até esse indivíduo aparecendo na igreja, tem que ser expulso. Paulo disse isso, Jesus disse isso. Até onde, com os ímpios, até onde vai o meu limite com a pregação com os ímpios? Vai até onde eu tenho uma certa recepção de pregar o evangelho. Mas digamos que aquele indivíduo, mesmo receptivo, mas eu já falei tanto com ele. Se você entender que você já disse o evangelho o suficiente, pronto, você já explicou o evangelho suficientemente, agora ore, peça a Deus que o convença. Se você acha que já pregou o evangelho suficientemente àquele indivíduo, ele sabe que quando precisar de ouvir mais de você, vai estar. Porque às vezes a gente fica chato também, né? A gente fica ali, pregou o evangelho, já disse o básico do evangelho àquele indivíduo, já explicou o evangelho básico para aquele indivíduo. Você pode prestar atenção à pregação de Paulo. O que é que Paulo se preocupava em fazer? Em dar o básico do evangelho, dizer tudo que era necessário do evangelho para os pecadores. Paulo só insistia, Paulo só permanecia doutrinando o crente. Quando era ímpio, ele, no primeiro contato, ele pregava o evangelho, dizia tudo que era suficiente para mostrar aquele indivíduo quem era Jesus Cristo, como ele fez lá em Icônio, como ele fez em Antioquia, né? Pregou o evangelho, falou. Ele disse assim: já disse, Jesus mandou trazer o evangelho primeiro para vocês, fiz, vocês se rebelaram, pois agora eu vou para os gentios. Aí Paulo deixou de ir na sinagoga, também estava sob ameaça, deixou de ir na sinagoga e passou a pregar nos gentios. Sabe o que eles fizeram? Foram para a cidade, incitaram o povo, provocou o povo foi e chutou Paulo da cidade. Mas aí você está falando de Paulo, Paulo é especial mesmo. Por quê? Porque você vai ver outros exemplos na viagem missionária, que Paulo tomou uma surra na cidade, foi para outra, e em vez dele continuar a missão, ele voltou para a cidade onde ele apanhou. Aí gosta de apanhar. Eu não sei qual foi a cidade. Eu sei que ele tomou uma peia em uma cidade, aí foi para outra. Aí depois que passou as dores da peia que ele tomou, ele voltou para aquela mesma cidade para pregar o evangelho. Então Paulo é especial, é óbvio, está sobre o mover do Espírito, é um apóstolo, né? É totalmente diferente de nós, mas só me engano, foi aos Gálatas, na região da Panfilha. Acho que foi naquela região da Panfilha ali, os Gálatas, por ali, né? Sim, Berbiter. Tem certas situações, tem tratamentos que eles devem ser mudados. Na minha experiência de presbítero, tem tratamentos que tem que ser na oração. O caso Sim. da mãe de Santa Cruz, que durou 40 anos, né? Tomás de Aquino, aliás, 40 anos eles converteram. Mas com uma experiência de presbítero, no Rio de Janeiro tinha uma senhora chamada, vou citar o nome, que Tete, membro da igreja, secretária da igreja, e tinha um marido chamado Josué. Acompanhava ela para a igreja e ficava às vezes no culto da igreja. E o pastor Jair Coelho e os presbíteros, quando era minha vez, íamos lá, pregava, falava com ele. Ele ia na igreja, sentava, mas tinha certo momento que ele fazia isso, claro. Conclusão: um dia, a gente estava descendo lá no elevador, perdi a paciência e disse para o pastor: o diabo não se converte. E fomos embora e não voltamos mais na casa dele. Porque ele já tinha conhecimento da palavra, Ouviu o suficiente. Ouviu lá, ia para a igreja e já fazia as deboches, cara. Pronto. Aí já é uma leitura de alguém que ouviu o suficiente do evangelho
tempo todo contato bem próximo do Evangelho, e a resposta que ele dava era de escárnio, de zombaria. Aí é indício que esse indivíduo é um indivíduo natural. Lá orar de vez em quando por ele e por misericórdia. Isso. E Pois é. ele proibia as coisas. Olha aí. E ele ia para a igreja, né? De vez em quando proibia. De vez em quando ela ficava. Tá vendo que esse negócio ele é mole? É mole nada, é coração mole? É nada, vai. Tem esse negócio de, coração mole é coração regenerado. Isso é coração mole. Coração de ímpio é duro, é impenitente. E o pior ímpio duro é o disfarçado, é aquele cínico. Parece que ele está gostando, parece que ele está com você, mas ele não está, não. Ele está colhendo informações, ele está ali de olho, está perto. Tem um, eu já conheci, caso de que acompanhava a mulher porque tinha medo da mulher trair ele com o pastor. E acompanhava a mulher para ter certeza que a mulher ia para a igreja e voltava para casa. Então assim, ímpio, coração do ímpio é coração duro, insensível para as coisas de Deus. Por isso que diz que o Espírito Santo precisa mudar a natureza do indivíduo. Aí é para qualquer um. E aqui o Senhor está falando, é para Israel. Se Israel era de coração duro, os pagãos eram como? Se o povo de Israel tinha coração duro para com Deus, vendo o poder de Deus, recebendo as bênçãos de Deus, vendo o milagre de Deus, e o pagão lá, que só sabia de coisa ruim? Conversa. Então, vejam aí, por favor, o texto de João 6,45. Então, como resultado dessa ação iluminadora e transformadora do Espírito pela palavra, Jesus diz assim: aqueles que são convencidos, aqueles que são conduzidos a mim, eles vêm pelo Pai, eles vêm. Aqueles que são convencidos por essas verdades a meu respeito, vêm. Por isso que Jesus Cristo disse para aqueles fariseus que queriam saber quem era ele: diz abertamente para que a gente creia em vocês. Ele disse: vocês não podem crer em mim, porque vocês não são das minhas ovelhas. A mente de vocês está obscurecida, está ofuscada, vocês não conseguem enxergar essa verdade de quem sou eu. Então é preciso que o Espírito Santo. Então Jesus disse: quando o Espírito faz isso, ele traz as pessoas a mim, eles convencem a meu respeito, tá? Então vejam aí. Então, como resultado, essa vocação do Espírito, ele ilumina as mentes, muda a vontade, produz de maneira poderosa uma vontade que não tem neles, de querer as coisas de Deus, de estar sensível às coisas de Deus, à palavra de Deus, de modo que, embora mortos em si mesmos, no pecado, tornam-se por isso prontos e capazes de livremente responder à sua chamada e de aceitar e abraçar a graça nela oferecida e comunicada. Veja só, quando a gente fala de fé, quando a gente fala de arrependimento e fé, a gente fala do que é visível, do que a gente pode ver. É o estágio final. Como é o que a gente vê quando as pessoas dizem: eu sou pecador, eu creio em Jesus Cristo, a gente não tem a noção de que aquilo ali é o estágio final de um processo, de uma obra que foi feita nele. É a manifestação visível do que não se pode ver, é a manifestação visível do invisível. Para aquele indivíduo chegar e dizer assim: eu creio em Jesus Cristo, o Espírito Santo iluminou a mente dele com o Evangelho, regenerou a mente dele, produziu uma nova natureza nele, trabalhou nele para ele poder responder. Então a fé é resultado da obra do Espírito Santo no coração, arrependimento e fé. Só que a gente só pode ver isso, então a gente acha que é do indivíduo, é dele, é a parte que pode ser vista. Como a gente não pode ver o sobrenatural, como a gente não pode ver o espiritual, aí a gente acha que tudo que tem ali é aquilo, é o indivíduo, é o externo, foi o indivíduo que produziu, foi ele que quis crer, ele que optou, aquele potencial estava nele mesmo. Não, quando a Bíblia vai dizer que por trás daquela resposta positiva ao Evangelho, que quando alguém responde positivamente ao Evangelho,
quando alguém é convencido das verdades do Evangelho, quando alguém diz: eu creio nesse Jesus, eu entendo que eu sou pecador e clamo que Deus tenha misericórdia de mim, aquilo ali é apenas a parte visível da obra do Espírito Santo. Ele teve que receber uma ação sobrenatural, poderosa, espiritual no seu coração. Vejam aí, Filipenses capítulo 2, versículo 17. Nem toda confissão é verdadeira. Nós já vimos aqui. Por isso que eu não tenho a capacidade, por isso que existe a igreja invisível, né? Porque é aquele conhecimento total e absoluto do coração e da condição de um indivíduo que só Deus tem. Eu fico com o que ele diz, e se eu puder conviver, eu observo se há relação entre o que ele diz e como vive, né? Mas no primeiro momento, quando o indivíduo chega e diz: eu creio, você não pode lançar dúvida até que se prove o contrário, né? Que você não tem como atestar. Aí vem os frutos do Espírito, vem os sinais da presença do Espírito. Há sinais de presença. Por isso que às vezes diz assim: fulano diz que é crente, vai à igreja, professa a fé, mas não tem um sinal de crente, de convertido. A gente tem medo de falar isso, mas deveria fazer com mais frequência, começando por nós mesmos, esse julgamento. Olha para nós e vê se há sinais de convertido, de presença do Espírito. Paulo tem uma fala, não sei se é 1 Coríntios ou 2 Coríntios, ele diz assim, ele falando sobre vós que está em Cristo, papapá, regenerado. Aí ele faz uma indagação assim, ele diz assim: se é que de fato tende experimentado que Deus é bom e que Cristo está, aí ele vai dizer assim, em outras palavras vai dizer assim: se é que vocês são crentes mesmo. Rapaz, ele é pesado, porque Paulo está exatamente confrontando uma igreja cheia de problemas, cheia de sinais, cheia de indicações de carnalidade, de perversão. Aí Paulo diz assim: vocês são crentes mesmo? Mas sabe qual foi a prova final que Paulo deu para saber se eram crentes? Eu quero ver como é que vocês vão responder a minha carta. Aí ele vai dizer assim: notai os irmãos aí, quando vocês estiverem lendo essas cartas, essas instruções, notai os irmãos, como é que eles se comportam, como é que eles respondem à instrução da palavra de Deus. Um dos sinais é como o indivíduo responde à confrontação bíblica. Isso que eu já disse aqui. Os impenitentes, como o irmão deu sinal aqui, os rebeldes que você confronta com a palavra de Deus, chega e diz assim: rapaz, não quero saber disso não, vocês lá não sei o que, esse Deus aí, esse evangelho. Rapaz, você vai dizer que um cara desse é crente? Que blasfema do evangelho, que despreza da igreja, que despreza o evangelho, as coisas de Deus. Aí é triste, né? Mau testemunho. Filipenses 2,17. Alguém abre ali. Aqueles, contudo, pregam a Cristo como discórdia, insinceramente. Eu acho que eu dei o texto errado aí, não? Filipenses 2,17. Ficou emocionado? Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me em com todos vós me congratulo. Tem alguma coisa errada aí. Espera aí, eu botei alguma referência errada aí. Vê o versículo 13 aí. Acredito que é essa referência aí mesmo. Paulo está falando da resposta ao evangelho, da obediência a Cristo, do viver cristão. Aí ele vai dizer assim: mas eu sei que é Deus quem efetua em vós, é Deus quem produz em vós o querer e o executar conforme a sua vontade. Confirmando aquilo que o catecismo diz sobre o fato de que o Espírito Santo, através da palavra, muda a natureza e cria a disposição de obediência. Então, leia aí, por favor. Preservando a palavra da vida. Eu acho que é isso. No dia de Cristo, eu me glorio de
porque não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, mostrando que o resultado da obra de Paulo teve a ver com a ação de Deus por meio do Espírito no coração dessas pessoas, produzindo o querer e o executar, produzindo a vontade e a capacidade de realizar. Então o indivíduo só quer as coisas de Deus, só obedece ao Evangelho se Deus produzir pelo Espírito Santo isso no coração dele. Fé verdadeira, obediência, arrependimento, misericórdia, compaixão e misericórdia, arrependimento, penitência, isso é característico. Por isso que Paulo vai botar lá os frutos do Espírito, as consequências da presença do Espírito. Vai dizer assim: onde o Espírito está presente, tem essas coisas aqui, ó. Gálatas 5, tem esses elementos aqui. Então, se não tiver esses elementos aí, não tem presença do Espírito Santo, certo? Então, a vocação eficaz, é o chamado poderoso, gracioso de Deus pelo Evangelho e pelo Espírito Santo, em que o eleito é convencido pelo Evangelho, mudado em sua vontade e motivação para poder querer as coisas de Deus, para ter vontade das coisas de Deus. Por isso que muitas vezes que eu digo, meus irmãos, você está ouvindo o Evangelho, dia por dia o Evangelho não tem mudado o seu coração, ore a Deus, peça a Deus que converta. Talvez você não seja um convertido, e converta seu coração, porque um cristão que todo dia ouve o Evangelho e o Evangelho não produz mudança na vida dele, não confronta a sua realidade, não faz crescer espiritualmente, tem alguma coisa aí errada. Tem alguma coisa errada aí. Talvez seja falta de conversão, seja coração ainda não convertido ao Senhor. É importante que você faça essa, e ore, peça a Deus que a tua palavra pregada, que o teu Espírito me converta, produz em mim desejo pelas tuas coisas, desejo de obediência, temor ao Senhor. É o Espírito de Deus que faz isso. Então, na vocação eficaz, o Espírito produz essa disposição de querer e de poder obedecer à palavra do Senhor. Mas aí, continuando na pergunta 68, ele diz assim: os eleitos são os únicos eficazmente chamados? Resposta: todos os eleitos, e somente eles, são eficazmente chamados, ainda que os outros possam ser, e muitas vezes são, exteriormente chamados pelo ministério da palavra, tendo algumas operações comuns do Espírito. Contudo, por sua negligência e desprezo voluntário da graça que é oferecido, são justamente deixados na sua incredulidade e nunca vão sinceramente a Jesus Cristo. Aqui a coisa cria uma complexidade maior para nós. Mas aqui os teólogos vão dizer o seguinte: apesar dos eleitos serem os únicos eficazmente chamados, ou seja, só eles são chamados para a salvação, o chamado do coração, a obra do Espírito só é efetivamente realizado no coração, só tem sucesso de salvação no coração do eleito, ponto. O chamado é geral, e no chamado geral, quando o Evangelho é pregado, o Espírito pode produzir alguma influência não regeneradora, pode produzir algumas mudanças, não de total conversão, não de salvação, mas segundo o próprio propósito de Deus. Como, por exemplo, uma das funções do Espírito Santo, foi uma pergunta que Daniel fez semana passada, mandei perguntar ao Elton. Não sei se ele perguntou o que significa aquela expressão em Gênesis capítulo 6, quando diz, do dilúvio, o Senhor diz assim: o meu espírito não mais contenderá com o espírito do homem. Aquilo ali significa, no apanhado geral, é um indicativo de uma das funções do Espírito Santo, uma das ações do Espírito Santo. Uma das ações do Espírito Santo é retrair a natureza pecaminosa, controlar a natureza pecaminosa dos ímpios, é não permitir que os ímpios usem todo o potencial pecaminoso que eles têm no coração. Quando o Espírito Santo deixa de fazer essa influência, aí vem aquela bagaceira descrita no capítulo 6 de Gênesis. Toda a sorte de atrocidade, de perversão, de imoralidade.
o homem começa a praticar. O mundo só não é pior porque Deus controla a natureza pecaminosa dos ímpios. Uma das funções do Espírito Santo é dar limite. Então aí quando ele diz assim, o meu espírito não mais contenderá, é que naquele contexto o Espírito Santo tiraria o seu controle por um tempo, para que a humanidade praticasse ainda mais atrocidades, para vir o juízo de Deus sobre a humanidade. Por isso que a máxima que diz, siga seu coração, é do cão. Não siga seu coração, não. Ele é perverso, é cruel, desesperadamente corrupto. Você precisa seguir a palavra de Deus e pedir a Ele um coração que se incline para a palavra de Deus. Quando Deus entrega o homem ao seu coração, é para juízo. É para juízo. Não é para ele ser feliz, é para ele se destruir com suas próprias mãos. Então não peça a Deus, não queira seguir seu coração. Siga a luz de Cristo, siga a luz do Evangelho, siga a luz de Deus que é Cristo. Ele é o caminho, é Ele que devemos seguir. E o nosso coração deve estar na direção dEle. Por isso que João diz assim, às vezes nosso coração nos engana, mesmo regenerado. Se o teu coração te condena, Deus é maior do que o teu coração. O nosso coração pode produzir conceitos errados, sentimentos errados, equivocados, mesmo como cristãos. Então não siga seu coração. Porque às vezes a gente vai dar conselho para alguém que vai... Aí a pessoa diz assim, o que é que você acha que... O que é que você está sentindo no seu coração de fazer? Isso não é conselho de amigo, não. O que você está sentindo no seu coração de fazer? Não vai por aí, não. Vamos ver aqui o que é que Deus diz em sua palavra, para botar em seu coração. Não vá. O que é que você está achando? Você está sentindo o quê? Siga seu coração, siga a luzinha do seu coração, é? Parece o diabinho falando do lado de cá. Siga de coração, siga de coração. E o anjinho chega e diz, não siga seu coração, não siga seu coração. Isso é mitologia, é brincadeira. Mas é o Espírito Santo, é a palavra de Deus dizendo, não siga seu coração. Ele é desesperadamente corrupto, enganoso. Salomão resume a ideia de sábio e de insensato da seguinte maneira: o insensato estriba-se no seu próprio entendimento, confia-se em si mesmo, mas o sábio é aquele que teme a Deus e observa a sua lei. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, a sabedoria está em seguir a palavra de Deus e não em seguir o coração. Não vamos por aí não, viu? Então, quando uma das funções do Espírito Santo é controlar. Ali está dizendo que ele para de controlar, para de ter aquela influência, para que o pecador receba o juízo de Deus. Então, vendo toda a Escritura, nós percebemos que o Espírito Santo tem uma série de funções que vão além da obra da aplicação da redenção. Uma delas é produzir certa influência, certa iluminação do Evangelho na mente de ímpios, que é resultado da influência do Espírito, mas não é regenerador. Dar alguns benefícios espirituais sem que ele seja regenerado. É aí que a gente vai entender, se a gente concordar com isso, entender que é isso que é ensinado na Escritura, a gente vai entender um pouco Hebreus capítulo 6, que é um dos textos mais complexos para mim do Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 6, ele descreve esse tipo de influência do Espírito sobre um pecador, que é aparentemente algo que muda, mas que não regenera, não é uma regeneração, não é uma conversão. Ele se beneficia de alguns privilégios,
de algumas bênçãos da influência do Espírito, mas nunca da regeneração do seu coração. Vejamos aí. Então ele vai dizer assim: o chamado só é eficaz, só é eficiente para a salvação no coração do eleito, mas a pregação é um chamado para todos. E muitas vezes alguns desses não eleitos na igreja sofrem uma influência do evangelho que promove alguma mudança e até benefício, mas não conversão, não salvação, não regeneração. Vejam aí. Vamos ver. Sim, se eu queria falar alguma coisa. Há uma dificuldade em se entender que algumas pessoas temporalmente demonstram ser crentes, mas elas Sim. não são. Eu não estou conseguindo encontrar a passagem, mas ou é Tiago, é Tito. João não. João? 1 João estavam entre nós, mas não eram do nosso. Existem alguns falsos mestres dentro da igreja que aparentam ser crentes. Mas existe Judas fala sobre isso. Existe uma passagem no Apocalipse que fala também sobre a ação de dois poderes maléficos refreando a ação da prostituição dentro do povo que já era mau. Como diferenciar isso? Difícil, né? Só olhando lá, porque assim, Deus é soberano, usa até os demônios, né? Então, tem que ver exatamente o que é que o texto fala, qual é o contexto total, lá para a gente poder dar alguma posição sobre isso. Mas o ponto é, Verso 16 que ele está referindo. leia aí. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É mais ou menos aquilo que Jesus disse dos próprios fariseus, que louvava a Deus com os lábios, mas que o reprovava no coração, porque no seu coração não tinha fé de verdade, não tinha regeneração, não tinha temor a Deus. Era uma religiosidade externa, totalmente intelectual externa, de algo que eles era de comportamento e não de mudança de coração real, né? É mais ou menos isso aí que ele está falando, do que Cristo denunciou em relação aos fariseus, de uma religião externa, de atos externos, sem refletir a realidade de um coração, né? Fingido, coisas fingidas, de hipócrita, né? Mas, e aí Tito está falando isso também, de alguns que parece conhecer, né? Que é isso aí, tem uma certa influência, parece que o Espírito deu uma iluminação de compreensão de alguma forma. Porque você conversa com alguns ímpios, alguns explicam alguma coisa do Evangelho, que você diz assim: rapaz, esse cara não é crente não? Isso não é não. Uma coisa interessante, os filhos do Seva, Sim. exorcistas, começaram a pregar. Sim, sim. Pregando, aí Repetindo, né? repetindo, aí o diabo diz: olha, eu conheço Jesus Cristo dos apóstolos, e vocês, Quem são? quem são? Então. Mas a gente entende que de alguma forma, porque geralmente as pessoas dizem que isso aí é natural ou é do demônio. Não, que até o próprio Espírito Santo pode produzir algum tipo de iluminação e de influência sobre aquele indivíduo que não é regeneradora, que é para a própria condenação daquele indivíduo. Balaão é um exemplo. Balaão, pronto, tá aí, que recebeu revelação e tudo mais, não era profeta do Senhor, mas teve que falar o que o Senhor revelou para ele, deu um entendimento para ele, né? Próprio Saul, né? Vai dizer assim que Saul profetizou, e vai dizer, estaria Saul entre os profetas, né? Mas Saul é sempre descrito como ímpio, que o Espírito de Deus estava influenciando de maneira que é uma outra função do Espírito Santo, é dar dons teocráticos no Antigo Testamento, é capacitar homens, isso independia de ser crente ou não, para o exercício dos ofícios no Antigo Testamento, né? A presença teocrática do Espírito Santo produzindo dons teocráticos, dons associados ao governo divino em Israel, mas que não tinha associação direta com redenção, com conversão. Por isso que a ideia de o Espírito entrar e sair é clara no Antigo Testamento, porque às vezes o Espírito Santo exercia aquela função, depois ele deixava de exercer aquela influência. E a confusão que o povo faz hoje sobre estar salvo, não estar salvo, não estar salvo. Que aí quando a gente olha para esse tipo de influência regeneradora, o Espírito Santo nunca é descrita como uma coisa que pode deixar de acontecer.
diferente da influência teocrática, da influência profética, que um profeta pode deixar de ser profeta, mas regeneração não, porque a descrição da influência do Espírito no âmbito de regeneração é algo permanente, contínuo, algo que não pode ser desfeito, porque ele é descrito como selo, é descrito como penhor, é descrito como algo que chega e fica e não sai, né? Então, como um processo que tem início, meio e fim. Mas quando se fala de outros tipos de influência do Espírito Santo, fala de algo que pode começar e acabar, que pode ser temporal, como nesse caso aí. Por isso que quando Davi diz: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, a gente entende que ele não está falando do aspecto regenerador da ação do Espírito, mas daquilo que ele contemplou com os próprios olhos em relação a Saul, vendo que Saul perdeu a unção de rei, perdeu a autorização de Deus e a presença, porque o próprio Davi contemplou aquilo, viu que Samuel disse que o Espírito deixaria, que o Espírito de Deus deixaria de influenciar teocraticamente sobre ele, de que ele estaria sob influência maligna de um espírito agora atormentador. Inclusive Davi ia lá tocar a harpinha para tentar aliviar, né? Davi viu muito bem disso, e Davi viu que aquilo foi resultado da rebeldia de Saul. Então, quando ele se viu na consequência do seu pecado com Batseba e com Urias, ele então, tanto no Salmo 51 como no Salmo 32, descrevendo isso, ele diz assim: então, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. Em outras palavras, que eu não perca a unção de rei, que eu não seja destituído, que o Senhor não me reprove por causa disso. E é tanto que o próprio profeta Natan, quando vai falar com ele, ressalta isso, que Deus não iria tirar o trono dele, que Deus não iria removê-lo do seu trono. Pelo contrário, Deus iria cumprir a promessa que fez, de que um filho de Davi sentaria no trono para estabelecer uma dinastia eterna do reinado davídico. Reafirmou a promessa de Deus, mas que Davi sofreria as consequências de seu pecado, vendo sua família ser destroçada, seus filhos praticando imoralidade, seus filhos conspirando contra ele, como foi o caso de Absalão, seus filhos tomando suas concubinas e prostituindo-se com elas em público. Então Deus, nesse caso, não destituiu ele do reino, não tirou a unção de rei, não removeu a influência teocrática do Espírito sobre ele, que era uma das funções do Espírito. Sansão, de que o Espírito por um tempo deixou de atuar, assim, com certeza. Sua falta de força era exatamente a ausência da ação do Espírito Santo, dando a ele aquele poder. Seu cabelo era apenas um símbolo, que havia poder de fato, de verdade, mas do voto de Nazireu que ele tinha, do símbolo de haver sido consagrado a Deus para ser um juiz em Israel, que aquilo era símbolo de sua obediência. Cortar o cabelo foi o símbolo da rebeldia, que é muito interessante. Qual era a maior função de Sansão como rei? Qual era, como juiz? Qual era a maior missão dele como juiz? Vocês sabem qual era a maior missão dele como juiz? A maior missão dele como juiz era matar filisteu. Era para ele matar os filisteus. Por isso que ele era forte. Mas em vez de matar filisteu, foi o que ele fez? Casou com a filisteia e se uniu aos filisteus. Então a missão dele falhou, porque ele, em vez de destruir o inimigo, isso ensina alguma coisa para a gente? Se tem algum paralelo com a gente como crente? Tem? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lembra de Jesus ensinando que a gente é sal e luz? Sal é cuidado, você se aproxima, mas você não se mistura. Se aproxima, mas não se mistura. Se aproxima, mas não se mistura, senão você vai se descaracterizar, vai perder as propriedades de sal. Você é luz, você é diferente, se reflete a pecaminosidade do outro. Era para destruir, Deus disse: destrua os filisteus. Era para ele destruir os filisteus. Como é que eu provo isso? É que quando ele percebe que havia desobedecido ao Senhor, ficou cego, sem força, seu cabelo começa a crescer, e aí ele é levado para o centro do templo pagão,
E ele, contrito, pedindo a Deus compaixão e misericórdia, disse: Senhor, me dá só mais uma vez a força para que eu mate esses filisteus, ainda que eu morra junto com eles. E aí como é que termina a história de Sansão? Ele mata os filisteus e não suicida, porque suicídio é quem quer morrer. Ele não queria morrer, ele morreu porque não tinha jeito. Claro, se perguntar: Sansão, você quer sair daqui? Claro que ele quer. Mas ele sabia por que ele está disposto a morrer. Ele está numa guerra. Ele havia baixado a sua arma, mas ele estava na guerra. E de volta ele recebe o poder. Por que Deus deu o poder para ele quando ele pediu o poder para matar os filisteus? Como a narrativa termina, é muito fantástico o texto. Termina assim. Como é que a narrativa, como é que a história de Sansão termina? Sansão matou mais filisteus na sua morte do... Por que o narrador termina exatamente dizendo isso? Porque essa era a sua missão. Terminou exatamente cumprindo a sua missão. Não era para ele se unir aos filisteus, era para ele matar os filisteus. Só que ele se uniu aos filisteus, perdeu a influência do Espírito, perdeu o poder de influenciar, e Deus, por misericórdia e graça, restituiu este poder para que ele voltasse e cumprisse a sua missão. Matou mais filisteus na morte do que na vida. Porque esta era, a informação de matar é importante, porque essa era a sua missão, como juiz. Porque o povo estava em guerra com os filisteus, era o maior inimigo do povo de Israel, naquele contexto, eram os filisteus. Então vejam, continuando aí, leiam o texto, Atos 2, 47, Atos 13, 48 e Tito 1, de 1 a 3. Vamos ler só esses textos e a gente continua semana que vem, concluindo sobre como o chamado geral tem um efeito de vocação eficaz no eleito e de influência, de relativa influência sobre ímpios que permanecem na igreja. Vejam aí. Atos 2, 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam de missão. O que ocorre aí é o seguinte: é um chamado geral. Tem umas piabas vindo no meio dos peixes grandes, que a Bíblia, Jesus compara a pregação com a pescaria, né? Lembra que Jesus, né? Tem umas piabas vindo aí pelo meio, mas o que o autor quer ressaltar é o seguinte: quem se converte é só o eleito. Só há um acréscimo do número de salvos baseado no princípio eletivo, e ia aumentando o número dos salvos conforme o princípio eletivo. Então Deus ia acrescentando o número dos salvos, o Senhor ia chamando os salvos, a vocação eficaz era o resultado no coração do eleito. Ponto. É isso que ele está definindo aí. E aumentava-se o número dos salvos. Como é? Dia a dia. Como é aí, Manaide? Conforme o que? Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescentava o Senhor, obra dele, os que iam sendo salvos. Então aí a vocação é eficaz. Os salvos são os eleitos sendo chamados pelo Evangelho. Capítulo ainda, Atos capítulo 13, versículo 48. 13. Os gentios, ouvindo isso, regocijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Foi a pregação do domingo passado, né? Ou retrasado. Paulo pregando na cidade de Antioquia, se é Icônio aí já. Icônio. Aí diz que o resultado do evangelho, da pregação, converteu algumas pessoas, mas essa conversão está associado a chamado de Deus aos eleitos. Como é que o texto diz aí? Os gentios, ouvindo isso, regocijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.
a fé associada ao princípio eletivo. Creram os que foram destinados para a vida eterna. Mostrando que, tanto entre os gentios como os judeus, a salvação, a vocação eficaz, ela obedece o princípio eletivo, o princípio da escolha de Deus, a fé dos eleitos. Crê os que são destinados à salvação. Então a fé verdadeira só chega no coração do eleito. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está mostrando. Paulo vai dizer isso quando ele fala dos romanos em relação aos judeus. É Antioquia mesmo, Hã? É Antioquia mesmo. É na Antioquia, né? Ele vai falar, Paulo vai dizer isso em relação aos judeus. Ele vai dizer assim: porque alguns judeus creem e outros não? Deus falhou com seu plano de salvar seu povo? Ele disse: não, porque eu sou judeu e ainda há um remanescente fiel, segundo o princípio da eleição. Paulo fala isso em Romanos. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: os judeus destinados para serem salvos naqueles dias foram salvos. E agora, quando o evangelho chega para os gentios, aí o texto diz assim: não é uma salvação geral e deliberada, é uma salvação seguindo o princípio eletivo. Deus salvando os gentios que haviam sido destinados à salvação. Ou seja, Deus começou primeiro salvando os judeus eleitos, para depois começar a salvar os gentios eleitos. Então isso significa o que, pastor? Que antes desse período de Pentecostes não tinha gentio eleito, tinha um ou outro perdido, era quase zero. A maioria, quase 99% dos eleitos só nasciam em Israel. 1% nascia fora. Aí você tem os exemplos ao longo da história aí, né? Início do cristianismo. Aí já foi no início do cristianismo. Aí já é a graça chegando para eles. É antes de Pentecostes. No ministério de Jesus, aqueles gentios que chegam no ministério de Jesus. Na época mesmo do Antigo Testamento mesmo, é um ou outro. É um ou outro perdido, né? Você só tem aí grupo grande fora de Israel. Você só tem um exemplo registrado pela Bíblia, que é o qual? Isso. E em nenhum contexto, em nenhum momento. Não é que Nínive sempre nascia predestinado e eleito, não. Naquele contexto havia uma cidade predestinada para a salvação, Nínive. Mas logo depois, não sei se é com o profeta Naum, Ageu, Deus já está pronunciando juízo sobre Nínive. Nínive essa outra Nínive, né? Outra Nínive, né? Esses aí se converteram. Uma outra era, uma outra geração vai ser toda morta, toda destruída. Então, assim, só a partir de Pentecostes é que o número dos eleitos entre os gentios é maior, já começa a se equiparar e a sobrepujar aos judeus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus diz que o reino é tomado de Israel e dado aos gentios. Porque agora a igreja vai ser composta muito mais por gentios do que judeus. Apesar de que ao longo da história os judeus vão ser alcançados aí, até alguns acreditam que em uma quantidade muito grande antes de Jesus voltar. Talvez a nação toda em um determinado contexto antes de Cristo voltar. É possível. Sim, alguém pediu a palavra aí que eu não dei? Só para esclarecer a questão sobre a perseguição de Paulo em Antioquia. Ele sai da Antioquia sendo perseguido pelos judeus, chega em Icônio, também é perseguido pelos judeus, é expulso. Em Antioquia ele tinha limpado os pés ali, mas Antioquia depois se torna a cidade por onde para todas as missões, né? Ou seja, Paulo vai a Icônio, Listra, é perseguido em Listra, apedrejado, quase morto, vai para Derbe e depois volta por esse caminho todo, voltando por Antioquia de novo. E lá é o centro de missões. Quer dizer, Paulo, ele apesar de ser perseguido, ele ainda dá assistência aos crentes que estavam ali naquela região.
Foi bom. Muitos spoilers do sermão de hoje, né? Spoilers bons sobre o sermão de hoje. Que essa parte de Cônico nós vamos pregar hoje, né? Então, exatamente. Mas é interessante que depois ele vai voltar por todas essas cidades, né? Quando ele retorna para Antioquia da Síria, ele vai voltar por todas essas cidades. Se eu não me engano, ele só não passa em Chipre. Parece que é só em Chipre que ele não passa, ou então não entra nela, só pega a viagem de volta. Então Paulo retorna por todas as cidades, ainda sob ameaça, né? Mas ele volta. Para a gente finalizar, Tito 1, de 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Está amarrado aí a doutrina, bem amarradinho. Tito, fantástico. Paulo dizendo para Tito que a fé não é de todos, e tem um texto que Paulo vai dizer isso: a fé não é para todos. A fé salvadora é dos eleitos, e esta fé que se manifestou aos eleitos, porque para eles foi dada essa fé, predestinado, chamado. E Paulo diz: ao que Deus planejou antes da fundação. O plano da nossa salvação começa predestinado antes da fundação do mundo, que Deus planejou e prometeu em tempos eternos, e que chegou a nós, Cristo já fez a obra, mas chegou a nós pelo Evangelho. Então o Evangelho, a pregação do Evangelho se torna vocação eficaz no coração do eleito, predestinado para a salvação, escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Agora, o Evangelho pode ser respondido por ímpios não eleitos, por um tipo de fé temporal, por um tipo de fé emotiva. Jesus explicou isso na parábola do semeador. A pregação do Evangelho pode ser respondida por não eleitos, de uma maneira que aquele indivíduo demonstra uma certa alegria, uma certa simpatia pelo Evangelho, mas não sinal de verdadeira conversão, por isso que é difícil atestar, né? Existe fé falsa, fé emocional, fé psicológica, né? Por isso que a gente diferencia dizendo que a fé cristã verdadeira é fé salvadora, porque ela é fé que indica conversão, mudança de vida, transformação do coração, tá? Então, semana que vem a gente vê os detalhes desse chamado geral do Evangelho, de como ele chama a todos, e a alguns também exerce uma influência não regeneradora, mas de bênçãos, de privilégios, que para esses indivíduos só aumenta a condenação. Só aumenta a condenação. Que Deus em Cristo nos abençoe, e agradecemos pela vocação, pelo chamado do Evangelho, por termos sido escolhidos para sermos alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.